Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Amigos e amigas, hoje vamos falar sobre o conflito que ocorre lá no Oriente Médio. A gente tinha falado no último vídeo aqui do canal sobre o assunto que aquele memorando ali de entendimento, né, aquele possível acordo era uma pausa estratégica para reabastecer ali os estoques de mísseis de ambos os lados, e realmente a gente estava certo, né? Claro, isso muitos analistas já apontavam para a possibilidade disso acontecer. A gente vai conversar sobre esse assunto porque o conflito lá voltou a todo vapor. As repercussões disso já são aí manchete dos jornais de todo mundo, porque o Irã atacou uma base na Jordânia dos Estados Unidos. De acordo com informações preliminares, 2 soldados americanos teriam morrido e um estaria desaparecido. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, e antes de mais nada eu gostaria que vocês dessem um like, compartilhassem esse conteúdo, e se aparecer o botão hypar, por favor clique para que o nosso conteúdo seja recomendado pela plataforma. A gente está aqui no sábado, né? O último dia que a gente se falou foi na quarta-feira, se não me engano, e às vezes fica um pouco difícil para mim trazer vídeos aí com mais frequência, porque como vocês sabem, tô com um bebezinho aí que tá fazendo 4 meses com muita saúde, graças a Deus, fora as atividades profissionais, né? Mas estamos aqui porque isso tudo foi previsto por Parravtini e tantos outros profetas como Alois Ermaier, que disse que os Estados Unidos sempre travariam guerras no Oriente Médio e teriam dificuldade de vencer ou não venceriam nunca mais uma guerra ali no Oriente Médio. Foi Afeganistão, foi ali no Iraque. O Iraque tiveram um relativo sucesso. Tivemos também na Síria, enfim, vários conflitos ali naquela região e sempre envolvendo aí os Estados Unidos, né? Então, dito isso, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai trocar uma ideia sobre isso tudo. E no final a gente vai trazer aqui, relembrar profecias importantes do nosso médium favorito, Benjamin Solari Parravtini. Dito isso, vamos lá. Bom, meus amigos, estou compartilhando a tela aqui com vocês porque eu vi uma análise aqui do Lorival Santana, aquele analista da CNN, que ele faz aí traça um breve panorama em 3 minutos sobre o conflito, né? Essa análise foi aí de 4 horas atrás, e vamos dar uma olhada aqui no que ele fala, porque tem informações importantes, por exemplo, os alvos que o Irã está atacando, os alvos que os Estados Unidos estão atacando dentro do Irã. Enfim, vamos dar uma olhada aqui, depois eu vou trazer outras informações também. Vamos lá. Bem, o conflito entre o Irã e os Estados Unidos evidentemente entrou numa nova fase. Já não mais podemos dizer que não há interesse dos dois governos de voltar para uma guerra total. Pelo contrário, os sinais são de que os dois estão testando os limites de escalada recíprocos para ver até onde o inimigo pode ir e até onde as suas capacidades bélicas também podem pressionar o inimigo e moldar o seu comportamento. A gente preparou um mapa aqui que mostra essa ampliação dos ataques. Os pontos vermelhos são os ataques do Irã. Faltou aqui um ataque a Al-Taraf na Síria, que é uma base dos Estados Unidos aqui no sudeste da Síria, que até recentemente era um aliado do Irã, né? Com a queda do regime de Bashar al-Assad e a chegada de Ahmed Sharia, os sunitas tomaram o poder e agora a Síria é um adversário do Irã também. E aí tivemos ataques, aqui a gente reuniu os ataques da última semana, né? Jordânia, no caso do Kuwait, foi atacada uma usina de dessalinização e uma usina de energia hoje, que é um tipo de ataque diferente, né? Um ataque contra um alvo civil para castigar a população civil. Também ataques no Bahrein, no Catar, na Arábia Saudita e também
nos navios, em vários navios que estão no Golfo. Aí houve, por exemplo, o embarque de forças americanas a um navio que estava no Golfo e também ataques de iranianos contra navios e também explosões de minas colocadas por iranianos em petroleiros e navios cargueiros. E os Estados Unidos, como vimos, destruindo infraestrutura, que poderia se argumentar que é de uso dual, civil e militar, mas é principalmente infraestrutura civil, né? Pontes, por exemplo, e ameaçando escalar para atacar instalações de energia do Irã, e o presidente Trump não se recusa a negar a possibilidade de atacar usinas de dessalinização também do Irã. E o presidente Trump também ele se recusa a negar a possibilidade de desembarque de tropas. E os bombardeios americanos, as pontes e outras instalações, eles preparam o território para um eventual desembarque de tropas americanas, que seria a única forma de limpar aqui o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, sendo que o Irã também poderia usar o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, que fecharia o acesso do Oceano Pacífico, do Oceano Índico ao Mediterrâneo, da Ásia para a Europa. Então, é um momento em que as possibilidades de uma guerra muito mais ampla se abrem, infelizmente. Meus amigos, como vocês podem ver, o Irã atacou vários alvos, né, nessa última semana e sofreu vários ataques também, visando ali liberar o Estreito de Hormuz, porque com aquele termo de entendimento, né, entre as partes, ficou um impasse. O Irã quer cobrar uma taxa por navios que passem ali no estreito e os Estados Unidos não aceita isso. Bem, o Irã diz que ele precisa ser ressarcido pelos danos que sofreu e essa taxa seria supostamente para isso, né? Então a gente viu aí na análise do Lorival Santana que o Irã atacou até a Síria, lançando mísseis em bases na Síria, se não me engano, dos curdos, que seriam aí aliados dos Estados Unidos. Enfim, amigos, é realmente um momento muito preocupante, porque o Estreito de Hormuz já está fechado e o que o Irã diz que vai fazer com os Houthis, que são aliados aí do Irã, seria fechar o outro estreito por onde passa uma boa parte do petróleo do mundo. Então a gente já tem menos 20% do petróleo sendo escoado, que é lá no Estreito de Hormuz, e agora a ameaça é a do fechamento do estreito que fica do outro lado, que é controlado aí pelos Houthis, ali no Iêmen. Então passa mais se não me engano, 30% do petróleo passa por esse outro estreito, e então a coisa vai se agravando cada vez mais. A gente vai voltar a falar sobre isso, eu vou trazer dados, vou trazer informações para vocês, só que eu quero mostrar para vocês uma outra questão, que é lá na Rússia, no outro fronte, né, meus amigos, dessa guerra híbrida. Muitos acreditam que a gente já esteja vivendo o começo de uma terceira guerra mundial, porque são aí países aliados, Irã aliado da China, aliado aí da Rússia, e a gente tem a Ucrânia, que é aliado aí da OTAN, com a Europa inteira e os Estados Unidos fornecendo amplo apoio para a Ucrânia para resistir a essa guerra que já dura 4 anos, né, meus amigos? Então, olha só o que aconteceu na Rússia agora. Vou mostrar para vocês. Aqui está, meus amigos, olha só. Drones ucranianos atingem depósito de petróleo da Rússia nos arredores de Moscou e transformaram a região em cenário de apocalipse. Tá aí, ó. Vocês podem ver a coluna de fumaça gigantesca ali na principal cidade da Rússia, né, em Moscou. Olha aí. Então, meus amigos, está aqui, ó. Drones ucranianos atingiram o armazém Wildberries, a maior empresa varejista online da Rússia, conhecida como a Amazon russa. O armazém, localizado em Akhtorstal, a 50 km de Moscou, se incendiou e formou uma grande coluna de fumaça após ataques de drones ucranianos. Isso aqui vai gerar uma resposta avassaladora da Rússia, meus amigos. Podem contar que eles vão atingir com muita força em retaliação à Ucrânia. A Rússia já vem avançando no terreno, já vem tomando várias
cidades e vilarejos, né? Então, a gente vê, sim, um princípio de algo muito grande acontecendo. Já são 4 anos de conflito. A estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas, soldados, tenham morrido nesse conflito, né, entre Rússia e Ucrânia. É muita gente mesmo. Essas estimativas seriam de acordo com a quantidade de linhas telefônicas desligadas, né, nesse período aí, porque ambos os lados não assumem a quantidade de baixas, né? Então, meus amigos e amigas, estamos agora voltando para o conflito no Oriente Médio. A gente teve o ataque na base americana na Jordânia, com vários mísseis atingindo em cheio essa base. As defesas antiaéreas não foram pares aí para os mísseis iranianos, mísseis que surpreendem. Vocês vão ver uma profecia de Parravtini que ele fala claramente de uma surpresa, de dilúvio de fogo que ocorre, né? Então tá aqui, ó, um vídeo capturado no momento em que vários mísseis balísticos iranianos de médio a longo alcance atingem a base aérea de Mufaq Salt, na Jordânia, durante a noite. A Jordânia é um país que é aliado aí de Israel e dos Estados Unidos, né? Então teria matado pelo menos 2 militares e ferindo vários outros, né? Vejam aí o impacto. E outro míssil cai perto ali da pessoa que está filmando, né? Então, o conflito voltou com tudo, né, meus amigos? E aqui a gente tem mais um vídeo em que as forças lá do IEM estão se organizando para ter um confronto pesado por ali. Tá aí, ó, vários carros militares. Então, como vocês podem ver, a coisa tá estranha, tá muito estranha. Olha o tamanho desses mísseis. Não tem como a gente comprovar a veracidade desse material que está sendo divulgado aí pelas redes sociais X. Tá aqui o símbolo do IRGC, eu não sei se é oficial, mas são mísseis que, aparentemente de longo alcance. Tá aqui a estimativa de 14 mil quilômetros, com capacidade de alcançar até os Estados Unidos. Então, como vocês podem ver, a coisa tá esquisita, meus amigos. Esse outro material aqui que acabou de sair diz que o líder do Irã afirmou que a assinatura do acordo aí, daquele acordo de entendimento, são inválidas. Então, a gente pode esperar que o alargamento desse conflito agora. Então, numa conversa aqui com o Gemini, eu fiz a seguinte pergunta: quanto foi gasto aproximadamente no atual conflito entre o Irã e os Estados Unidos e quantas baixas houveram de ambos os lados? Então, olha só, tá aqui na capa, né? 2 soldados dos Estados Unidos morreram em retaliação iraniana. Líder supremo pede união ao Irã para enfrentar ataques, né? Então vocês já viram ataques de ambos os lados e já tem baixa aí dos Estados Unidos. Quanto isso, a gente vai ter aí jogo da Copa do Mundo e amanhã tem a final, né? E enquanto o mundo tá pegando fogo. Como eu estava falando, eu pedi para inteligência artificial me trazer essa informação aqui. Então, eis a resposta. Os custos e baixas do conflito militar de 2026 entre os Estados Unidos e Irã variam dependendo se analisamos dados oficiais dos governos ou estimativas independentes. Gastos financeiros. A guerra gerou um impacto econômico na casa de dezenas de bilhões de dólares, com custos diretos e indiretos severos para ambas as nações. Mas está aqui, né? O Pentágono informou oficialmente ao Congresso americano gastos na faixa de 25 bilhões a 29 bilhões entre os meses de abril e maio de 2026. Então, são 2 meses só, meus amigos. E essa estimativa aí oficial. No entanto, avaliações independentes apontam cifras maiores. Tá aqui esse centro de estudos aqui estima custos diretos que chegam a 34 bilhões e 42 bilhões. É uma guerra extremamente cara, muito cara. Até o final de junho.
Rastreadores independentes que somam os reflexos totais da guerra para os contribuintes americanos avaliam que as despesas atingiram cerca de 113,3 bilhões. Então isso é muito grave, muito grave. Dinheiro americano indo para uma guerra impopular que o Trump se elegeu falando que ele não entraria em mais guerras e, no entanto, ele entra em mais esse conflito aí, né? E no Irã, embora o regime iraniano não tenha divulgado um balanço oficial, claro, um governo fechado ali, o impacto econômico e estrutural foi devastador. Com as sanções e a destruição de infraestrutura, o país ficou impedido de exportar petróleo, que resultou numa perda de 435 milhões por dia de dólares em receita, sem contabilizar os danos a longo prazo. Então, é uma guerra muito cara para ambos os países, só que o povo iraniano tem uma resiliência muito maior do que os Estados Unidos, né? Quanto os Estados Unidos estarão dispostos a sofrer, né? A economia americana, o gasto aí, as cifras bilionárias, fora o pessoal, né? Quanto mais os Estados Unidos se envolvem, mais gente pode morrer nesse conflito. Então tá aqui, o número de baixas. Os relatórios de fatalidade refletem a assimetria do conflito, divergem consideravelmente dependendo da fonte que consolida os dados. Baixas dos Estados Unidos. Os dados confirmados pelo governo americano apontam perdas humanas mais concentradas. Seriam aí 20 mortos e um prestador de serviço civil. E há também registro de um soldado desaparecido. Ferido. 557 militares feridos, meus amigos. E as perdas iranianas. Estimativa de 3.503 mortos e cerca de 26 mil feridos, né? O Irã não tem uma estrutura preparada para a guerra, não tem bunkers, né? Então a população civil é um alvo fácil ali desses bombardeios, né? Logo no primeiro dia de guerra, 176 meninas foram vitimadas, né, por um míssil de milhões de dólares americanos aí. Então, meus amigos, olha só. Aí se fala em invasão do Irã. O Irã não é a Venezuela, o Irã não é o Iraque. O Irã tem aí uma geografia extremamente complexa. Então, os Estados Unidos, o Trump caiu na lábia do Netanyahu, que seria fácil, que eles conseguiriam dobrar ali o regime, que iria destruir os sistemas, os estoques de mísseis do Irã, né? Então, caiu na lábia do Netanyahu e está se ferrando, né? Para dizer o mínimo. Então tá aqui, qual efetivo seria necessário para invadir o Irã, de acordo com os principais dados estratégicos? E é verdade que o Trump foi aconselhado pela CIA a não entrar no conflito com o Irã e, no entanto, foi persuadido aí por Netanyahu? Olha só o efetivo necessário para invadir o Irã. Olha só, meu filho tá brincando ali na sala, talvez passe um pouquinho de barulho aí, mas o microfone abafa, né? A parte da brincadeira. De acordo com planejadores militares e estimativas do Instituto Estratégico, uma invasão terrestre em grande escala no Irã exigiria um contingente massivo, estimado entre 500 mil e 1,6 milhão de soldados. Olha isso, olha que absurdo. Então, o Irã, vocês já ouviram falar no Império Persa, é um povo de mais de 3.000 anos. Então tem muita história, tem muita coisa que as pessoas do Ocidente desconhecem sobre o Irã. Eles foram os inventores do xadrez. Então, nos primeiros momentos ali dessa guerra entre Irã e Estados Unidos, o Irã atacou os radares, atacou todos os radares, cegando aí os Estados Unidos. Depois começou a mirar aí nos cargueiros, né, naqueles aviões que fazem um abastecimento dos caças. Então, eles têm uma estratégia. Eles se prepararam para encarar os Estados Unidos. Eles colocaram todas as suas reservas de mísseis naquelas montanhas profundas. Então, não é nada fácil encarar o Irã. Então, tá aqui, né?
Incursão costeira limitada, como na região do Khuzestan, exigiria de 250 a 400 mil soldados. Uma campanha militar pelo oeste, avançando até Teherã, exigiria de 500 a 700 mil soldados. Invasão total para mudança de regime, de 800 a 1 milhão e 200 mil soldados. Invasão seguida de ocupação, operação contra a insurgência, poderia exigir 1,76 milhão de tropas. Então, meus amigos, seria um novo Vietnã para os Estados Unidos, né? Dois fatores principais elevam esse número muito além do que foi necessário no Iraque em 2003: a geografia e o tamanho das forças de defesa. O interior do Irã é protegido por imensas cadeias de montanha, como as montanhas de Zagros, funciona como uma fortaleza natural. Além disso, o Irã possui cerca de 610 mil militares na ativa, mais de meio milhão de militares na ativa, meus amigos, além de centenas de milhares em força de reserva e milícia. Depois eu vou partir para essa segunda pergunta aqui que eu fiz, mas antes eu quero mostrar aqui um pouco desse mapa do Irã. Então tá aqui, olha o tamanho do Irã, né, meus amigos? Aqui a gente tem o Estreito de Hormuz, né, e aqui do outro lado o Estreito de Bab el-Mandeb. Eu não sei se eu falei direito, mas tá aqui esse estreito por onde escoa a outra parte desse petróleo, né? E aqui a Arábia Saudita, todos esses países aqui são aliados atualmente dos Estados Unidos. Então o Irã é praticamente um país cercado de inimigos, né? Tem o Kuwait, a própria Arábia Saudita, tem a Jordânia e agora a Síria, né? A Síria que outrora era aliada do Irã com o governo do Assad, né? Agora já não é mais, enfim. Então, o último bastião a cair no Oriente Médio seria o Irã. Mas o Irã não é fácil de ser dobrado, né, meus amigos? Então tá aí. Agora vamos continuar aqui, porque eu fiz uma segunda pergunta sobre a influência do Netanyahu e a posição da CIA, né? A CIA, a Agência de Inteligência Americana, ela foi contra essa guerra aí contra o Irã. Mas o Trump tem a palavra final. Essa narrativa é em grande parte verdadeira, embora relatórios de bastidores tragam nuances sobre o quanto Trump precisou ser persuadido. Em fevereiro de 2026, antes do início da guerra, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apresentou a Donald Trump uma previsão extremamente otimista. Netanyahu argumentou que o programa de mísseis balísticos do Irã poderia ser destruído em poucas semanas de bombardeios e que o regime iraniano ficaria tão enfraquecido que poderia colapsar e ser derrubado pela própria população. Olha só, o que a gente viu, né? Inclusive de brasileiros que foram para lá para o Irã, é que essa intervenção americano-israelense dentro do Irã, ao contrário do que eles imaginavam, acabou unindo mais o povo iraniano. Então, a comunicação de inteligência e diplomatas dos Estados Unidos discordaram veementemente dessa avaliação. Número 1. O alerta da CIA. O diretor da CIA, John Ratcliffe, relatou a altos funcionários do governo que a previsão de mudança de regime de Netanyahu era farsante e ilusória, né? Número 2. Oposição diplomática. O secretário de Estado, Marco Rubio, também alertou contra focar em uma mudança de regime e aconselhou que o máximo que os Estados Unidos conseguiriam de forma realista seria degradar o programa de mísseis. Então ele tinha informações de que era muito arriscado esse conflito com o Irã. Porém, ele escutou quem? Escutou a serpente, o Netanyahu. E então o Trump entrou nessa furada, contrariando a própria promessa de campanha de não entrar em um novo conflito. E tá aí, entrou no conflito que não consegue sair, né? Então continua que, apesar dos fortes avisos da CIA de que o povo iraniano não receberia os americanos como libertadores e de que o regime não cairia facilmente, Trump comprou a ideia apresentada pelo líder israelense. E o secretário de Defesa Peter Hegseth também apoiou a ofensiva. Então, o Peter Hegseth ele não é aí um militar de carreira, né? Ele não é um estrategista. Para vocês verem, são 40 anos aí nessa saga contra o Irã e nenhum ex-presidente americano ousou atacar o Irã, diferente do Trump, né? Eles tentavam uma negociação com o Irã
e Trump foi lá e fez o que fez, né? O homem orquestra do qual Parravitini alertava. Então tá aqui, no entanto, reportagens do The New York Times revelaram que, embora o plano de Netanyahu não tenha sido o gatilho para o sinal verde do presidente, Trump precisou de pouca persuasão para iniciar o ataque. Seu próprio pensamento linha dura em relação à ameaça iraniana já estava alinhado com o primeiro-ministro de Israel há muitos meses. Então tá aí, Trump foi enganado e o resultado é isso aqui, ó. Então tá aí, meus amigos, o resultado foi esse. Ataque do Irã mata 2 militares dos Estados Unidos na Jordânia. O Irã é uma potência militar, né? Tá aqui, ó. Parecia alienígena. Piloto de caça dos Estados Unidos abatido pelo Irã conta o que viu, né? A formação de drones, uma formação misteriosa, né? Sobrevivente de ataque da aeronave dos Estados Unidos no Irã descreve formação incomum de drones antes da queda. O caso segue sob investigação e levanta dúvidas sobre tecnologia militar iraniana. O Irã recebe apoio da China, recebe apoio da Rússia e tem um forte sistema aí de mísseis balísticos, né? Então, meus amigos, está aí o resultado, né? Guerra entre Estados Unidos e Irã se intensifica com novos ataques no Golfo e petróleo atinge maior nível em mais de um mês. Se eles fecharem aí o outro estreito, pode esperar o preço do petróleo lá em cima. A coisa está pegando fogo. E agora, para o vídeo não ficar muito longo, tá aqui as profecias que eu separei para vocês. Primeiro a gente tem essa daqui que Parravitini fala claramente em 3 guerras, profecia de 1959. Logo depois aí do fim da Segunda Guerra Mundial, ele fez essa profecia aqui que é meio assustadora, né? Bestas aí se esgarçando, né? Tem essa outra aqui, já clássica, né? Que é sempre bom relembrar, Sion, mapa de Israel, montado aí num tanque de guerra com formato de tartaruga. A gente tem aqui o que parece ser o próprio Trump, com seu tupete característico, né? Sion chegará lentamente, mas chegará. Sion caminha para onde? Para a morte. Aqui a foice e a serpente. E por último a gente tem essa outra aqui, né, que diz o quê? Essa outra diz o seguinte: a mudança no Oriente não será como a mudança do Ocidente, e então será o que não se esperava, dilúvio de fogo. Olha aí, meus amigos, percebam que o Irã tem aqueles mísseis que até então não se sabia que o Irã teria mísseis de tão longo alcance, né, que pode atingir os Estados Unidos se aquela postagem for realmente verdadeira, né? Então vamos finalizando esse vídeo aqui, porque fora essa questão da guerra, do conflito, a gente tem coisas muito graves acontecendo, como o terremoto no México, terremoto na Venezuela, a gente tem incêndios aí pelo mundo, como por exemplo lá no Canadá, até mesmo na Noruega, incêndios graves. Pois isso é papo para um outro vídeo que a gente vai falar sobre o Sol mais uma vez. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.